Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e eu estava com muita saudade de vir fazer resenha de livros pra vocês. Vocês me pedem muito, muito, muito e eu sinto muita falta mesmo. Infelizmente, às vezes eu só consigo gravar study vlog mesmo porque é basicamente o que eu faço, assim, eu estudo só na minha vida. Vocês me perguntam como é que andam minhas leituras e tudo. Gente, infelizmente caiu muito, assim, a quantidade de livros que eu lia eram 70, 80 livros por ano. Lá em 2015, né, na minha Belle Époque, tava top. Hoje em dia eu leio, assim, 20 livros por ano, que eu acho uma quantidade ainda boa. Mas, infelizmente, não era tudo que eu queria. E, infelizmente, eu não consigo também dar total atenção ao canal. Por um tempo foi a prioridade na minha vida também, em 2015, 2014, enfim. O que eu fazia era pro canal, vivia pro canal, enfim, infelizmente... Ou felizmente, né, também, porque é outra fase, é outra época. Agora as minhas prioridades são outras, a minha prioridade é a minha faculdade. E às vezes como é horário integral e eu estudo pra caramba mesmo, assim, às vezes eu não consigo organizar direitinho, mas eu já tô tentando conseguir um jeito de me organizar melhor pra esse ano de 2020, pra eu poder postar mais vídeos pra vocês, inclusive vídeos de livros, porque... eu tô lendo menos, mas eu tô lendo livros muito bons que eu faço questão de falar aqui pra vocês. Eu gosto muito mesmo, assim, de falar de livros aqui na internet. Eu sei que às vezes meus vídeos de estudo são mais visualizados, mas... Eu gosto muito de fazer vídeo de estudo também, mas afinal o Chiclete Violeta começou com vídeo de livros, é o foco do canal e é o que eu sempre vou amar falar sobre, então assim... senti falta. Então nós temos aqui a nossa Daenerys no Trono de Ferro, que eu ganhei de presente da minha irmã, pra falar sobre o maravilhoso Guerra dos Tronos, que eu finalmente terminei de ler. Por que finalmente? Porque lá quando a série começou, né, de GOT, eu comecei a assistir, eu falei, vou ler os livros. Eu até postei um vídeo aqui em que eu comprei os livros, 5 livros de Game of Thrones, pra eu ler, né? Tava na promoção, enfim. Aí eu comprei os livros, comecei a ler o primeiro, mas na época, engraçado, eu achava uma leitura muito difícil, achava muito detalhado, enfim, eu não tinha o costume de ler tantos clássicos quanto eu leio hoje. E é engraçado que eu lendo esse livro agora, e assim, eu nunca tinha terminado de ler, eu acho que eu tinha terminado assim, parado bem no finalzinho. E aí fui assistir a série... aquele final maravilhoso, né, que todo mundo amou, só que não. Falei, cara, vou começar a ler esses livros, porque eu queria conhecer mais de Game of Thrones, comecei a assistir os vídeos da Carol e da Mikan, maravilhosos, inclusive. Comecei a escutar o Rodocavalo, que é o podcast delas, que junto com a Flávia Gazi, que vão analisar cada capítulo. Então, aí apareceu o projeto Dracarys da Pan, e aí pronto, vamos começar a ler esse livro maravilhoso. E, gente, foi uma experiência totalmente diferente do que eu achei que seria, né? Da primeira vez que eu li eu tive dificuldade, dessa vez não tanto, porque como eu já tinha assistido a série, eu acabei tendo mais conhecimento sobre o mundo, conhecia já os personagens, não tive tanta dificuldade com os nomes, enfim. Foi bem melhor, assim, foi uma experiência de leitura bem melhor. Eu li no físico até chegar na metade, ó, bem na metade aqui. E aí eu comecei a ler no Kindle. Comecei a ler no Kindle porque tava mais prático, às vezes aliás, eu comecei a ler no Kindle porque eu precisava viajar e eu não queria levar isso aqui, né? Já seria um grande peso e não conseguiria ler nos lugares, enfim. Então eu comecei a ler no Kindle, foi uma ótima ideia porque agora eu tô no final do segundo, também lendo no Kindle. E foi uma ótima decisão, porque realmente os livros são muito grandes, são muito pesados, as letras são muito pequenas e acabou que no Kindle ficou mais dinâmica a leitura. Mas enfim, estou falando muito. Vamos falar primeiro dessa história maravilhosa. Eu quero convencer vocês que assistem a série ou que assistiram a série a lerem os livros. E eu quero convencer as pessoas que nunca viram a série, que nunca leram livros, enfim, pelo menos fazer um dos dois, tá? Essa resenha não vai ter nenhum tipo de spoiler. Vou explicar pra vocês direitinho o que acontece. Muita gente me fala, Vicky, eu tenho muita dificuldade, assim, de entender. Eu comecei a assistir a série, por exemplo, e eu vi que tinha muitos nomes, muita coisa acontecendo, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Vamos explicar essa maravilha.
que é o mundo que o George R. R. Martin criou. Bom, esse livro aqui é de fantasia e a gente vai conhecer um outro mundo, assim, como se fosse realmente um outro planeta, com outros continentes. E o continente principal é o Westeros, tá? Vou colocar aqui o mapa. A gente tem o Westeros e Essos, que é o maior, mas a nossa história principal se passa em Westeros. Esse continente de Westeros é basicamente dividido em 7 reinos. Você tem o norte, você tem as Ilhas de Ferro, você tem Dorne, você tem várias regiões, mas é tudo controlado por um só rei na cidade de Porto Real, que é a capital, em King's Landing em inglês. Lá no norte nós temos uma muralha separando o povo, né, que é esses 7 reinos que eu falei, dos selvagens, né? Os selvagens são as pessoas que não moram nesses 7 reinos. Eles têm um rei próprio, eles têm uma vida própria, eles são tipo os selvagens, os bárbaros mesmo, na visão do pessoal de Westeros. E também existem outras coisas lá pra lá da muralha que não se sabe exatamente o que é, mas já no primeiro capítulo, no prólogo, a gente tem um gostinho que existem algumas criaturas meio sobrenaturais pra lá dessa muralha, nas terras de sempre inverno, que esses lugares sempre fazem frio e tem algumas coisas meio bizarras ali. O rei vai ter tipo um primeiro-ministro, né, que vai ser o grande ajudante dele, que é o Mão do Rei. O livro começa quando esse Mão do Rei morre, em circunstâncias misteriosas, e o rei vai até o norte visitar um grande amigo dele e convidá-lo para ser o novo Mão do Rei. Esse cara acaba aceitando, vai com uma parte da família pra capital, e aí que nossa história começa. Dentro desses 7 reinos você tem várias famílias, tem essa família que tá no poder, que são os Baratheon, tem essa família do norte que tem esse novo Mão do Rei, que eu falei que aceitou, que é a família Stark, tem a família mais rica de Westeros, que é a minha favorita, Sou Lannister, tá? É a família Lannister. Você tem a família Martell, tem a família Tyrell, a família Tully, a família Arryn. Tem várias famílias, realmente são muitas, e por isso que acaba sendo um pouco confuso, mas é incrível que todas elas têm um brasão, têm um castelo, têm uma família, têm características, têm um lema, é tudo muito bem construído, muito rico em detalhes. E esse rei que eu falei, ele só tá há 15 anos no poder, ele acabou destronando, né, acabou causando o assassinato do rei antigo, que era um rei bem doidinho, ele era conhecido como Rei Louco, por isso que ele foi destronado, né? E esse rei louco, ele tinha 2 filhos que acabaram escapando, eles acabaram sendo levados para o outro continente que eu tinha falado pra vocês, que é Essos. Essas duas, que na época eram crianças, que é um menino e uma menina, eles acabam crescendo e estando nesse outro continente, o irmão mais velho acaba decidindo que ele vai voltar para Westeros para conseguir o trono de volta que foi usurpado do seu pai. E para conseguir isso ele precisa de um exército, só que ele não tem exército, ele não tem nada. Ele acaba então prometendo a irmã mais nova dele, a Daenerys, para um cara, o chefe assim, meio selvagem, vamos dizer assim. Sei lá, gente, tipo um viking, só que não, nada a ver com viking, mas enfim. Que é o Khal Drogo, acaba prometendo ela pra esse cara, pra eles se casarem, pra ele conseguir, pro irmão dela conseguir o exército desse Khal Drogo. Esse exército, esse pessoal, esse povo, é um povo chamado Dothraki. Eles, cara, eles são sensacionais, assim, é muito bem construído a história desse povo. Enfim, nós vamos acompanhar isso. Gente, tem guerra, tem casamento, tem traição, tem artimanha política, criatura sobrenatural, tem visões, tem profecias, tem muita coisa muito louca, sério, gente. Tem de tudo nessa série. Tem absolutamente de tudo, assim, é muito, muito legal mesmo. E uma coisa que eu gosto muito de Game of Thrones é que é uma coisa muito... Primeiro que é um universo muito rico, é tudo muito detalhado. O George R. R. Martin, ele faz histórias de... Antes dessa história que a gente tá vendo aqui, tem outras histórias antes que ele acaba escrevendo outros livros, assim, o passado é muito rico, sabe? É como se ele tem livros cânones que contam a história dos reis antigos e de como foi criado esse mundo e etc. Você realmente acha que é história de verdade, sabe? Eu acabo, às vezes, vendo vídeo, lendo sobre, etc. E eu acabo me vendo, encarando aquilo como se fosse história de verdade, de tão rico que é. E ele acabou se inspirando em vários acontecimentos reais para criar essas histórias, como por exemplo a Guerra das Rosas, lá da Inglaterra, enfim, que tinha 2 famílias, que eram os York e os Lancaster, que tem essa
claro paralelo entre os Stark e os Lannister, que são criados por ele. Então, assim, são histórias muito ricas, são histórias muito boas. E outra coisa que eu gosto muito é que ninguém está a salvo nesses livros, tá? Então, às vezes a gente pega lendo essas sagas, enfim, a gente sabe que o Harry Potter não vai morrer, a gente sabe que os irmãos Baudelaire não vão morrer, a gente sabe que os protagonistas dessas histórias não morrem, né? E nessa história não, qualquer um pode morrer, qualquer um pode ser traído, qualquer um pode se mostrar do mal, qualquer um, sabe? Ninguém está salvo nessa história. Ninguém. Então eu acho que o que torna os livros muito legais e a série muito legal é que você realmente não sabe o que esperar. Qualquer coisa pode acontecer. Sobre linguagem, eu acho que quem tá acostumado com clássicos, com livros de fantasia, etc, não vão ter tanta dificuldade. Obviamente, se você lê livros com linguagens mais simples, você pode assustar um pouquinho. Não porque a linguagem é difícil, mas é porque é muito descritivo. Não acho que esse chega a ser um descritivo chato. Eu acho que é um descritivo necessário pra gente estar ambientado nesse mundo, tá? Então ele descreve, assim, as paisagens, os lugares, etc. Mas são coisas realmente necessárias. Eu não vejo como uma descrição chata, assim. Tem alguns momentos em que a história ficou mais lenta, tem momentos que você não consegue largar. Pra mim, talvez eu li um pouco mais lento, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? O primeiro livro, ele é muito fiel à primeira temporada da série, então meio que eu já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, eu acho que vale muito a pena ler, porque tem vários detalhes e vários foreshadowings, né? Várias, assim, indicações de que coisas futuras vão acontecer, e aí você só vai sacar se você já sabe o que vai acontecer. Então, assim, é muito legal a gente ver essas coisas e ver como o Martin tem realmente tudo planejado, sabe? Eu gostei muito mesmo, eu realmente recomendo vocês que gostam da série, lerem os livros. Talvez entre assistir a série primeiro ou ler os livros primeiro, eu recomendo ler os livros primeiro, porque eu acho que deve ser muito mais legal ler os livros quando você não sabe o que vai acontecer, deve ser incrível. E se você sobreviveu até agora sem spoilers, né, na internet e tudo, eu acho que é mais legal ainda, porque o livro já, você sabendo o que vai acontecer, já te surpreende, já te emociona e tudo. Imagina você não sabendo, é incrível. Enfim, gente, eu sei que parece muito grande, mas os capítulos são pequenos e cada capítulo é no ponto de vista de um personagem. Então tem o personagem do norte, tem o personagem do sul, tem o personagem do leste, do oeste, do outro continente. Então você acaba vendo vários cenários ao mesmo tempo. Eu acho que o que pode ser confuso pra alguém que nunca viu a série, que nunca leu o livro, que nada, é a quantidade de nomes. Eu acho que com certeza essa talvez seja a maior dificuldade. Aqui no final você tem as casas e as pessoas, né? Tem uma pequena explicação da família, e aí você tem as pessoas. Eu acho que isso pode ajudar sim. E você tem o mapa de Westeros aqui na frente, que é o norte. E aqui que tem o sul. Eu acho que assim, isso agrada quem gosta de coisa sobrenatural, quem não gosta de coisa sobrenatural, quem gosta de coisa medieval, porque é como se fosse um mundo meio medieval, né? Inclusive, eu acho que eu não falei isso. Acaba agradando todo mundo, acaba agradando gregos e troianos, e é incrível, é sensacional. E por isso que é uma coisa, é uma saga, né, que agrada tantas pessoas tão diferentes, enfim. Enfim, gente, não tem como dar menos do que 5 chicletes e um coração de favorito. Apesar de ter umas partezinhas meio chatinhas, que eu fiquei assim, o livro como um todo é sensacional, é muito bom e tá sendo ótima a experiência de ler os livros e escutar o podcast de Rodor Cavalo, que tem muitos spoilers, eu escuto porque eu realmente não me importo, assim, sério. Análises, enfim, é muito, muito bom, eu recomendo pra todo mundo. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, o Chiclete Violeta e o Vitória M. Porto, que são as minhas duas contas, né, uma do canal e outra pessoal. E não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e comentar aqui se você gosta de GOT, se você já leu, se você quer ler, qual é a sua opinião sobre a série, os livros. Eu quero muito ouvir de vocês. Um grande beijo e tchau, tchau!